Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 465. Vamos fechar aqui o livro de Filipenses. Depois dessa frase poderosa, vamos falar outra vez essa frase, fechando o dia anterior. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha como é que Paulo tem essa crença de que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, que é Deus. E ele continua aqui no versículo 14, vamos até o final agora, dizendo o seguinte, ele vai falar aqui muito sobre a questão do dar e do receber. Versículo 14, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, na minha provação, na minha dificuldade. Porque ele está se referindo aqui que a igreja de Filipos se associou, se uniu a Paulo e ofertou na vida dele, na necessidade que ele estava passando. Por mais que Paulo fosse um cara que trabalhava, ele fazia tendas, né, para suprir o dia a dia dele. Mas com certeza situações aconteceram na vida de Paulo que ele não conseguia, né, mais suprir totalmente aquilo que ele necessitava. E a igreja de Filipos se associou, né, quis participar dessa necessidade de Paulo, fazendo ofertas, doações. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha só, mesmo que ele tenha a necessidade, Paulo tenha a necessidade, ele não procura o donativo, ele não procura essa doação só porque isso é bom para ele. Não, ele procura porque isso é bom para quem está doando também. Porque é um fruto que aumenta o crédito das pessoas que estão ofertando. É esse o entendimento que nós temos de ter, né? Ele fala aqui no tocante a dar e receber. Dar e receber. É importante que nós saibamos dar e que nós saibamos também receber. Paulo está numa situação aqui de receber. Ele está recebendo uma oferta, mas o quanto que ele está dando, o quanto que ele está doando do tempo dele, da vida dele, né? Escrevendo, se doando o amor. Paulo está dando muito da vida dele para aquelas igrejas e ele está recebendo algo em troca. É a lei da semeadura. Aquilo que eu e você plantarmos, nós vamos colher. Tá? E muitas vezes muito mais do que aquilo que plantamos. Lembra, uma sementinha, ela pode gerar uma floresta, né? Então uma semente, ela pode... lembra da parábola do semeador? O semeador jogava semente e quando caía em terra boa, a semente gerava a 30, a 60 e a 100 por cada sementezinha que caía. Amém? Dar e receber. É importante que eu e você entendamos os princípios. Tem até um livro com esse nome que eu gosto muito, me refiro muito a esse livro. É um livro do Adam Grant, que chama Dar e Receber. Esse livro não é um livro cristão, porém ele traz princípios que estão na Bíblia, né? Como é importante você dar, saber dar, né? E não dar de qualquer jeito.
Deus é um grande doador, mas Ele não dá de qualquer jeito, Ele não dá para todo mundo de toda forma, Ele sabe dar. Então é importante que nós também saibamos dar. Em Atos, né, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, Paulo se refere a Jesus falando que o próprio Jesus disse que mais bem-aventurado é dar do que é receber. Por mais que essa passagem que Paulo se refere de Jesus falando não esteja nos evangelhos, a gente sabe que Jesus falou muito, muito mais coisa do que contém os evangelhos. O próprio livro de João diz que se fôssemos, né, João 21, 25 diz que se fôssemos colocar tudo que Jesus fez e falou nos livros, né, não caberia, né, não haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos no mundo, né? Então é muita coisa. E Jesus falou isso, né, porque como Paulo se referiu, a Bíblia é a verdade, então Jesus fala isso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Só que é importante também que nós saibamos receber, até porque quando recebemos, né, da forma correta, nós estamos também abençoando as pessoas que fizeram a doação. É o que o Paulo está falando aqui, né? Que o fruto da vossa doação aumente o vosso crédito. Continuando aqui, versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Olha só, recebi tudo e tenho abundância. Olha a mente de Paulo. Ele tem abundância na prisão, no meio da prisão, onde a liberdade dele está sendo cerceada. Apesar de que ele, como cidadão romano, ele tinha privilégios, né? E ele não estava ali numa cela como as outras pessoas, tanto que ele poderia receber visitas, né? Como Timóteo, como o próprio Epafrodito, que levou a oferta, e também muitos da guarda iam visitá-lo lá, tanto que ele estava pregando o evangelho, né? Lá em Filipenses 1,13 fala que os da guarda pretoriana estavam se convertendo. Então, por mais que ele tinha esse privilégio, ele estava com a liberdade dele de ir e vir cerceada. E ele fala, eu tenho em abundância. Essa é a mente que eu e você devemos cultivar. Onde pessoas podem achar, né, onde circunstâncias podem determinar, né, podem dizer que estamos vivendo na escassez, mas a nossa mente, ela pode ter tem o poder de nos trazer a abundância. Olha só, tenho abundância, Paulo falou. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele fala aqui como aroma suave, se referindo, né, ao Antigo Testamento, quando Deus recebia as ofertas queimadas, né, os sacrifícios dos cordeiros, né, que quando eram queimados eles subiam, né, a fumaça subia e é referido, né, como aroma suave, aceitável e aprazível a Deus. Então era uma oferta aceitável, uma oferta aprazível, né, um sacrifício aceitável, porque Deus ele fala, não, eu não espero sacrifício, eu espero obediência. E eles estão ali num ato de dar, né, de obedecer a palavra de Deus, né, que ele fala, né, que nós possamos dar, possamos ofertar na vida das pessoas. Então isso estava vindo como né, de uma forma agradável. Versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse é o Deus, dono do ouro e da prata, todo-poderoso. Toda vez que nós damos, Deus ele supre todas as nossas necessidades. Eu ouvi ontem, de um professor aqui na Universidade das Nações, que teve um momento em que ele estava num momento de escassez tão grande, né? Escassez assim aos olhos dos homens tão grande, mas estava tão feliz,
ele chegou a ter apenas 25 cents de dólar. Né? Era tudo que ele tinha, 25 cents. E aí ele falou, não, eu vou doar isso daqui, vai ser uma semente. Ele deu esses 25 cents para um amigo que também não tinha nada, né? Não tinha nem como dar de volta. E nesse mesmo dia à noite, ele recebeu uma doação de 25 dólares de uma pessoa que estava procurando ele, ou seja, 100 vezes mais. E ele falou, uau, caramba, isso foi incrível, né? Foi algo assim que ele viveu. Então, quando eu e você doamos a nossa doação da forma correta, ela é uma semente que vai fazer que Deus é o nosso provedor, né? Ele é o nosso provedor e não vai faltar nada. Acredite, viva com essa fé e pratique isso, para que você possa entender, né, na prática como que isso funciona. Então, versículo 20, continuando aqui. Ora, a nosso Deus e Pai seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E ele fecha, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Os santos e os irmãos. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Olha só, especialmente os da casa de César. O que quer dizer casa de César? César era o imperador romano, César Augusto, né, nessa época. E esses da casa de César eram justamente aqueles que Paulo se referiu lá em Filipenses capítulo 1, versículo 13, que era da guarda pretoriana, que ele estava pregando e eles estavam se convertendo, né? Os próprios guardas romanos estavam se convertendo e eles estavam o quê? Participando dessa carta aí de Paulo e estavam mandando, saudando as pessoas de Filipe. Olha que loucura. As próprias pessoas que estavam ali encarregados da segurança de Paulo, né, da prisão de Paulo, estavam mandando, né, saudações para as pessoas da igreja lá de Filipos. Olha só como que Deus é maravilhoso, né? Na prisão, a palavra de Jesus sendo pregada e pessoas sendo convertidas, como aconteceu lá em Filipos, né? Aquela Paulo e Silas e tantas outras situações. Então não são as circunstâncias que vão definir, né, se a gente está vivendo abundância ou escassez. É a sua mente, são seus pensamentos. Lembra versículo, né, capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, né? Em que pensar, né? Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, e isso traz abundância para nós, em qualquer que seja a circunstância. E fechando aqui a carta, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Que a graça de Jesus esteja com você, esteja comigo, esteja no nosso espírito. Amém? Que possamos dar e receber, mais dar do que receber. Amém? Um beijo no coração. Fechamos aí mais um livro, muito aprendizado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tanto aprendizado. E se preparem. Eu não sei se vou colocar aqui diante de Deus se a gente vai para o livro de Colossenses ou se a gente vai para o livro de João, o Evangelho de João, que a gente ainda não cobriu o Evangelho de João ainda. Vou colocar aqui diante de Deus e amanhã eu dou a resposta. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.